Olá, turma! Hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos trabalhar adição e subtração de frações. Prestem bastante atenção, turma. É bem simples a adição e subtração de frações. Basta você se lembrar das regras. Primeira regra: na adição e subtração de frações com denominadores iguais, se repete o denominador e só faz a operação pedida com o numerador. Ou seja, nós temos aqui um exemplo. Eu tenho 3 sextos mais 2 sextos. Turma, observem que os dois denominadores são iguais, 6 e 6. Se é igual, para me ter a resposta é muito simples. Basta você repetir o mesmo denominador e fazer a conta pedida com o numerador. Não é uma conta demais? Então você vai somar 3 mais 2, que vai ser 5. Então minha resposta vai ser 5 sextos. A mesma coisa serve para a subtração. Eu tenho 3 sextos menos 2 sextos. Os denominadores, eles são iguais. Nós temos aqui 6 e 6. Eu vou repetir novamente o denominador e vou fazer a conta apenas com o numerador. 3 menos 2, que vai ser 1. Então, minha resposta vai ser 1 sexto. Então, a primeira regrinha que vocês têm que se lembrar é que na adição e na subtração de frações que os denominadores forem iguais, vocês só vão repetir o denominador e fazer a conta pedida com o numerador. Mas lembrem-se que isso só serve para adição e subtração de fração. Mas, professora, e quando os denominadores não forem iguais, forem diferentes? Aí é a nossa segunda regra. Na adição e subtração de frações com denominadores diferentes, vocês terão que tirar o MMC dos denominadores. O resultado vocês terão que dividir pelos denominadores originais. E o resultado que der, vocês vão multiplicar pelos numeradores. Depois, vocês vão finalizar a conta pedida, porque vai estar igual àquela primeira regra. Ah, professor, isso não está muito confuso. Está confuso? Então, vamos ao exemplo. Eu tenho aqui 3 sextos mais 2 meios. Muito bem. Os denominadores são iguais ou são diferentes? São diferentes. Então, primeira coisa que eu irei fazer, eu irei tirar o MMC dos denominadores, 6 e 2. Vai ser 2, que vai dar 3 e 1, que vou dividir por 3, que vai dar 1 e 1. Muito bem. O MMC que eu tenho aqui vai ser quanto? Vai ser 6, porque já ensinei MMC para vocês. O MMC é a multiplicação dos números primos encontrados aqui. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Beleza. Nós tiramos o MMC dos denominadores. Agora, o segundo passo é, eu tenho quantas frações aqui? Eu tenho uma, duas. Então, eu vou repetir dois tracinhos. Um, dois tracinhos e colocar o sinalzinho da conta que eu quero, que é o sinal de mais. Muito bem. Agora, embaixo desses dois tracinhos, ou seja, nos denominadores, eu irei colocar o meu MMC que deu. Deu quanto? 6. Agora, eu irei dividir esse denominador pelo denominador original. Eu irei dividir 6 dividido por 6 vai ser igual a quanto? 1. Esse 1 eu vou multiplicar por 3 para me poder colocar aqui em cima. Então vamos lá. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 3, 3. Muito bem. A mesma coisa eu irei fazer com o outro. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. Muito bem. E agora, qual é o próximo passo? Eu irei colocar o sinal de igual. Observem que, novamente, nós encontramos o que nós vimos na primeira regra, que são uma continha que tem denominadores iguais. Eu irei repetir o denominador e irei fazer a conta apenas com o de cima. 3 mais 6, 9. Então, nós temos bem aqui a nossa resposta, 9 sextos. Professora, mas eu poderia simplificar? Poderia, se eu quisesse, mas a conta não está pedindo. Mas se eu quisesse, eu poderia simplificar. Então, turma, se os denominadores de uma adição ou subtração de fração são iguais, eu só repito o denominador e
vou fazer a conta com o numerador. Se os denominadores são diferentes, eu teria que tirar o MMC dos denominadores. Depois, esse resultado do MMC, eu vou ter que dividir pelos denominadores originais e o resultado multiplicar pelo numerador, até se tornar frações com denominadores iguais e depois ter que fazer a primeira regrinha que foi aprendida. É um pouco confuso? É, mas depois que vocês pegam a prática, é bem fácil. Então, não há prática sem exemplo. Vamos para o nosso exemplo. Roberto vende sanduíches em uma praia. Certo dia, ele vendeu 7/10 dos sanduíches que havia trazido. E, dessa quantidade, 2/10 foram vendidos na parte da tarde. Calcule a fração que representa o total de sanduíches vendidos na parte da manhã e deixa na forma irredutível. Então, observe, turma. Além de vocês encontrarem a resposta, vocês vão ter que simplificar no final, tá? Eu quero a forma irredutível. Então, vamos começar. Primeiramente, eu tenho que fazer a subtração. Aqui é uma conta de subtração. Eu vou diminuir 7/10 de 2/10. Muito bem. Observem que os denominadores, eles são iguais ou são diferentes? São iguais. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir apenas o denominador e vou fazer a continha com o numerador. 7 menos 2, 5. Muito bem. Nós encontramos aqui a nossa fração. Porém, aqui está pedindo que você deixe ela irredutível. Então, vocês terão que fazer o quê? Simplificar. Qual é o número que dá para simplificar essa fração? Por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então, eu tenho aqui 1/2. Muito bem, turma. Vamos agora para nosso próximo exemplo. Agora, com denominadores diferentes. Vamos ver se vocês aprenderam. Ao efetuar a adição 3/10 mais 1/4, você encontrará como resultado A. Qual é o valor de A? Muito bem. Aqui nós temos a soma de 3/10 mais 1/4. Observem que os denominadores, eles são diferentes. Qual é a primeira coisa que eu vou ter que fazer, turma? Tirar o MMC dos denominadores. Vamos lá tirar. De 10 e 4. O número primeiro que eu vou usar vai ser 2. 10 dividido por 2 dá 5 e 4 dividido por 2 dá 2. Novamente eu vou utilizar 2. 5 dividido por 2 não dá, eu vou abaixar. E 2 dividido por 2 dá 1. E agora eu vou utilizar o número primo 5. 5 dividido por 5, 1. Muito bem. Tiramos aqui o MMC. Vamos agora saber quanto é que deu esse MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Qual é o meu próximo passo? Quantas frações eu tenho aqui? 2. Então, eu vou repetir os 2 tracinhos mais o meu sinal de mais. E vou botar aqui embaixo o resultado do MMC, que foi quanto? 20. Muito bem. Agora, eu irei pegar cada um desses 20 e dividir pelo denominador original. Então, vamos lá. 20 dividido por 10 é igual a 2. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, eu pego o resultado do MMC, eu divido pelo denominador original e o resultado eu multiplico pelo numerador. Deu quanto? 6. E agora, 20 dividido por 4 dá quanto? 5. 5 vezes 1 é igual a 5. Muito bem. Observem que nós voltamos àquela primeira regra, onde os denominadores estão o quê? Iguais. Agora que nós já encontramos denominadores iguais, nós podemos fazer de forma rápida. Como é que eu faço de forma rápida? Eu repito o denominador, vou repetir o denominador, porque é igual, e vou fazer a conta apenas com o de cima. 6 mais 5, 11. Então, o valor de A é 11/20 avos. Muito fácil, turma. Muito básico. Pratiquem através das atividades que eu irei passar para vocês. Qualquer dúvida, me chamem pelo WhatsApp. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado da nossa pequena aula de hoje. Nos encontramos na nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau.